Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando, eu não sou especialista e você está no Vazio Corporativo. E hoje eu vim trazer uma nova criação, por assim dizer, né? Com base, claro, em ideias que eu vi no Reddit. E eu vou dizer que ideia mais específica. Rolando pelo Reddit entre sexta e sábado passado, lembrando que a data de hoje está até na tela, né? Então, rodando no Reddit, eu vi um cara comentando dentro de um grupo lá e uma questão que era bem pertinente, né? Eu não sei se é porque ele queria uma coisa mais prática ou porque ele não tinha talvez conhecimento em outras aplicações de livros de processamento, né? Os books, né? Jupyter, Pandas. E no questionamento dele, ele falava o seguinte, né? Se não havia para o Linux uma alternativa semelhante ao Power Query da Microsoft, né? Presente lá no Microsoft Excel. E aquilo ali é meio que interessante até, né? Se a gente for para lembrar como funciona hoje o Power Query do Microsoft Excel, é você selecionar uma fonte de dados, que pode ser das mais variadas possíveis, né? Mas normalmente o pessoal utiliza outra planilha ou um arquivo CSV, e com base naquele arquivo, fazer as tratativas de coluna, fazer filtros, e ele vai criando camadas do que você vai montando, né? Permitindo você voltar em uma camada digital do tipo, mudar formato, fazer identificação de colunas, adicionar uma nova base, né, para fazer algum tipo de comparação, mesclar os dados. Então, aquilo ali eu parei para analisar assim, talvez, né, o que esse cara precisava era uma ferramenta um pouco mais simplificada nesse aspecto. E aí, qual foi a minha ideia nesse ponto? Falei, eu já tenho, né, um cliente bem elaborado para trabalhar com banco de dados, né? O DuckDB, Parquet, CSV, JSON, entre outros ali suportados como até o SQLite. E aí pensei, eu posso fazer uma conexão entre um form que eu abro e outro, né, digitar a parte da consulta lá, parte da consulta no outro, e assim fazer essa dividinha. Mas eu falei, não ia ficar tão legal, não ia ficar tanto na ideia em si do que o cara queria, né? Embora eu quis limitar as ferramentas ao SQL, né, mesmo, sem a utilização de outros recursos visuais para interação com os campos, como o campo calculado, por exemplo. Então, eu acabei adotando puramente o SQL para isso. Então, criei um novo form. Aqui é basicamente um editor, né? Embora ele não está sendo exibido aqui agora, o editor está fechadinho, mas essa aqui seria a interface normal da aplicação. Eu colocaria um nome para o projeto, seria o nome do meu livro, uma descrição para depois identificar ele numa lista de forma mais fácil. As camadas que eu vou adicionando a esse trabalho de dados e as bases auxiliares que eu queira trazer para cá, né? Por exemplo, eu já tenho a minha pasta lá dedicada, né, de meu lake lá com meus arquivos Parquet, mas eu posso trazer aqui outras fontes, outros arquivos em outros diretórios, né, de forma mais simplificada e deixar nesse projeto. E o importante disso tudo aqui é que esse projeto ele pode ser salvo e resgatado depois, né? Até já tem um salvo, vou abrir aqui para mostrar como seria o processo, né? Eu tenho um arquivo só criado como teste, né? Ele foi criado hoje até, ou seja, eu finalizei hoje, né, esse projeto. Eu vi esse post, né, entre a sexta-feira e o sábado, alguma coisa assim. Domingo eu comecei a desenhar no papel como seria essa adaptação e o que eu já tinha, o que eu poderia aproveitar. E aí comecei, né? Segunda, terça, quarta, eu acho que hoje é quinta. E aí eu finalizei hoje de manhã o projeto num meio aceitável para mim, por assim dizer. Então, eu vou pegar esse carinha, né? Na hora que eu clico ele já traz aqui embaixo, né, qual é a descrição que eu dei para ele. Eu vou abrir ele, então ele já carregou aqui o projeto para mim. Então, o que a gente tem aqui, né? A hora que eu carreguei o projeto, ele me trouxe essas 3 camadas que foi o que eu criei, né? E já trouxe uma base de dados extras que eu coloquei aqui, que é um CSV, né? Ele aponta aqui o diretório a qual esse CSV está apontando, está espetado. Ele tem ali a alias dele, né, que eu defini para chamar na select, até aparece aqui, ó, né, essa mlight só para botar como modelo.
Então, aqui eu estou na camada 3, né? Eu posso voltar aqui na camada 1. Então, a camada 1, eu vou ter a primeira select, que vai e traz esse arquivo lá do meu lake. Então, eu estou pegando um arquivo específico com uma visão 2005 do mês de setembro inteiro, né? Não defini um dia. A segunda camada, e eles são independentes, sabe? Deixa eu até clicar aqui, ó, vou executar. Então, esse cara aqui, ele vai executar primeiro, né? Como se fosse lá no Power Query, eu cria a primeira camada, ele roda tudo, vai exibir aqui os dados da minha consulta. A segunda camada eu não defini um nome, mas eu posso editar um nome aqui, eu vou até chamar ela de filtros, por exemplo, filtros, embora o outro também tem filtros, mas vamos botar aqui como filtros só para a gente ver o exemplo da aplicação. Então, eu tenho uma camada aqui chamada filtros, que é a minha camada 2, ela está em cima da outra consulta, ou seja, né, a hora que ela consulta roda, né, ela já gerou o resultado. Aquele resultado foi já pré-salvo como um arquivo Parquet e ele vai ser acessado por meio desse comando, né, ou seja, esse cara aqui me dá acesso à camada anterior. Então eu vou trazer ele. Fiz aqui mais algum filtro, eu fiz um join com uma outra tabela, um outro arquivo Parquet que também está dentro do meu lake, só que lá naquele eu faço uma referência com o caminho completo, porque eu quis botar o caminho completo como exemplo, e esse aqui já usa, né, um encaminhador, né, uma rota que eu criei para os arquivos da abinha Parquet, né, que é esse carinha aqui. Ele já tem uma rota que ele localiza todos os arquivos que estão nesse diretório. Então, quando eu ponho @p dois pontos, né, ele já sabe que é o meu lake e vai lá e faz o caminho. Então, peguei a mesma coisa, esse cara que eu rodo, né, ele já vai rodar em cima do outro Parquet processado, então a consulta passa a ser um pouco mais rápida, né, ele já está uma quantidade menor de dados para analisar. E aí eu tenho a minha terceira camada, que seria o meu relatório, com um join dentro do meu CSV, então eu fiz uma rota, quando eu botasse @a dois pontos, eu teria que informar o alias que eu informei para essa tabela, esse novo arquivo que eu adicionei, CSV, né? Dou uma alias pré aqui também para referência dos campos e só. E clico aqui em consultar. Uma vez, como eu falei, ele vai fazer uma cascata, ele já gerou outro arquivo Parquet, que gerou um outro arquivo Parquet, então toda a próxima consulta é muito mais rápida, mais filtrada. Então, se eu precisar ajustar alguma coisa na anterior, eu ajusto, rodo a select, ele vai rodar a select, ele vai automaticamente gerar o Parquet de novo, e aí eu já tenho essa visão atualizada para esse, assim eu vou cada vez acelerando e consolidando um pouco mais o processo. Então, quando esse arquivo é salvo, né, ele vai gerar ele vai pegar todo o conteúdo, né, que por enquanto ele roda numa pastinha temporária, né, que eu criei dentro do diretório da aplicação. E a partir do momento que eu salvo, ele carrega todo esse conteúdo para uma pasta definitiva, ou seja, eu posso abrir vários livros desse aqui, né, livros por assim dizer, e criando esses esquemas e chega no final, eu só vou salvar um porque é só um que eu quero aqui, né, só uma janela dessa por assim dizer. Então salvei e ele vai para esse novo diretório. E eu criei para aquele que gerasse um arquivo organizando. Então vocês vão ver que é uma coisa bem simplesinha, não tem nada de ultra mega power aqui, como os arquivos in, arquivo conf, nada. É um arquivo que eu dei um nome de .book, em que eu tenho o nome do projeto, a descrição dele, a data que eu criei esse projeto, a última atualização. Aqui ele vai listar as bases, né? Então ele salva o alias que eu criei para preservar o que está na SQL. Eu trago só o tipo aqui, se é um CSV, é só para ficar, eu quis deixar mais claro só, e o caminho completo desse arquivo. Né? E aí ele traz, né, identificando quais são os layers que eu tenho e os nomes que eu defini para cada um deles. Como esse projeto não foi salvo ainda, né, ele não foi salvo desde que eu fiz a alteração na camada 2, ele está aqui com o nome antigo ainda preservado. Aí como fica isso aqui dentro do diretório? Então, esse é o arquivo, esse é o arquivo book, né, onde fica todos os meus projetos criados. Dentro dele ficou essa pastinha teste, que é desse arquivo que eu gerei. Então, quando eu abro essa pastinha, o que eu tenho lá? Né, eu vou ter as selects inseridas em cada uma das janelas, né, ordenadas, né, select 1 é da camada 1, select 2 da 2, 3 da 3, e assim, a mesma coisa. Ele vai gerar um CSV dos dados, apenas para fazer o Parquet. Eu preferi gerar o CSV e depois o Parquet em cima dele, pela capacidade do DuckDB de fazer a interpretação direto de um CSV. Se eu quisesse fazer ele direto do grid, né, direto da JTable lá, com o Abstract Table Mode,
Ele também faz, porém eu acho que ele não é tão eficiente assim na hora de fazer a autodefinição dos campos. Então acabei optando em gerar um CSV e depois o Parquet em cima dele. E aqui fica o arquivinho, né, que a gente abriu ali no editor de texto, que é o nosso script de execução. Então, ou seja, quando eu clico em abrir, né, a pasta dentro do meu projeto, fechar aqui, abrir de novo, acabei não salvando o nome da camada 2, não tem problema. Então, quando eu clico aqui em abrir, esse cara já olha só esse diretório, né, já me lista aqui a pasta, diz quantos arquivos tem lá dentro. Eu clico, traz ali o que está dentro daquele arquivo info.book, e quando eu abro, ele redistribui esses dados para dentro da janela. Ele vai criando automaticamente essas camadas aqui da tela e ele vai gerenciando. É a mesma coisa que o Power Query? Nem de longe é a mesma coisa, nem de longe. Como eu falei, o Power Query tem vários outros recursos, várias outras formas de fazer o processo. Eu fiz do meu jeito, né, usando a estrutura do DuckDB, usando o Java para fazer a linguagem e criei algo meio parecido. Eu vou criando camadas na minha consulta para que a próxima camada seja um pouco mais limpa visualmente, eu foque mais naquilo que eu quero. E pode ser para relatórios, pode ser para aquelas aplicações de geração de N8N, né, que vai criando uma cadeia de fluxo da exportação da origem dos dados até uma fonte final, um serviço, algo do tipo. Então eu criei do meu jeito, né, e multiplataforma, né, como a gente está falando de Java, Windows, Linux, Mac, as camadas Linux em dispositivos Android por meio do Termux e uma protodistro lá dentro. Então eu até vou falar isso no próximo vídeo, né, de como eu brinco nessa gambiarra também, né, com o Linux no Android. E mais para frente, óbvio, eu gosto muito de às vezes trabalhar com o tablet pela praticidade e quero também investir nesse tipo de desenvolvimento mais focado agora para o Android. Eu sei que o DuckDB não tem uma biblioteca específica, mas eu vi que tem como compilar uma própria, né, usando o fonte dele e conseguir carregar isso lá para o Android. Então, é isso. A ideia deste vídeo era para mostrar esse projeto. Não terminei, né? Ainda tem mais algumas coisas para adicionar. Hora eu fico passando, olhando as telas, imagino o que mais eu posso colocar aqui de interessante, né? Mas é isso, entendeu? O projeto que começou com uma ideiazinha simples e agora está ficando cada vez mais robusto. Então, eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.